do colesterol, porque ele ajuda na síntese de tudo isso. Então ele é algo sem... Por que você não consegue emagrecer? Por que você consegue 1 quilo no mês? Agora mesmo, né? Não sei se vocês viram nos meus stories há umas 2 semanas atrás, que eu fiz um workshopzinho aqui, né, com 3 pessoas. E aí, na primeira semana delas, né, eu expliquei um monte de coisa que eu explico pra vocês, né, expliquei pra ela de uma forma sequencial. Aí acompanho até agora, né, tô acompanhando pelo Zap e tal. Em uma semana, uma delas, né, perdeu 2,5 kg, comendo bastante, né. Então, poxa, 2,5 kg em uma semana, enquanto que no tradicional a pessoa emagrece 1 quilo no mês, entende? Mas por quê? Porque a gente tem que ir na chave do problema. Não adianta ir fora da chave, você tem que ligar a chave. E a chave é a insulina. Então, se ela impede essa quebra da glicose no fígado, né? E no músculo, a glicose... Desculpa, tô animada. Essa quebra do glicogênio. E aí, quando eu quero emagrecer, que eu quero usar minha gordura como energia, ela também não deixa, porque ela não deixa a lipase lá fazer o trabalho dela, não deixa a lipase quebrar. Então, se eu, de repente, baixo essa quantidade de insulina, será que esse resultado aconteceria? E se esse resultado aconteceria, como que eu faço para baixar a insulina? Né? Então, bora conversar? Como que a gente faz para baixar a insulina? Deixa suas perguntinhas, tá? É simplesmente não estimulando-a. Não é que ela não vai ser utilizada, ela sempre vai ser utilizada, tá, gente? A gente produz insulina basal, ou seja, ininterruptamente a gente está produzindo insulina, simplesmente porque ininterruptamente a gente também produz glicose. Quando a gente dorme, por exemplo, a gente passa 8, tem gente que dorme 12 horas, 14 horas, né? Vocês acham que não tem um sistema que funciona muito bem para regular todas as coisas? É claro que existe, a gente sabe que é o fígado, né? Pra você ter uma ideia, nosso sangue circula somente 2,5 gramas de açúcar. Isso a gente ficaria 30 minutos vivos. Que interessante. Se a gente usar só o que a gente tem agora, sem o fígado organizar essa parafernália toda, a gente ficaria vivo 30 minutos. Então o fígado ele trata de manter tudo isso nessa homeostase, né? Tudo isso nesse equilíbrio, tá? Então por isso que a gente não precisa de glicose, de carboidrato no caso, porque tudo sempre funciona, certo? Então assim, a gente produz sempre insulina, então, porque a gente sempre produz glicose, tá? Então essa insulina, ela não precisa estar aqui em cima, ela pode sempre se manter abaixo, porque a gente vai estar sempre produzindo, porque o fígado ele produz glicose, a gente não precisa de carboidrato na alimentação, simplesmente porque a glicose ela é essencial, mas o carboidrato ele não é. O carboidrato ele não é essencial, tá? A gente pode sobreviver sem ele, tanto que muitas pessoas sobrevivem muito bem sem ele, tá? E aí, como é que a gente faz para baixar isso? É justamente baixando o macronutriente que faz ele explodir. Qual é o macro que faz ele explodir? O carboidrato. Então, quando eu como açúcar, se ele é o único hormônio que faz esse açúcar baixar, toda vez que eu comer, é óbvio que ele sempre vai aumentar. Então, quando eu como muito carboidrato, eu aumento muito a minha insulina. Nessa que eu aumento muito a minha insulina, que vai pegar esse carboidrato e vai colocar para dentro da célula. Só que aí vem, que eu não vou falar agora, né? Aqui a gente vai fazer essa sequência, né? A gente vai fazer a resistência à insulina na próxima, tá? Então, isso tudo funciona muito perfeitamente, né? O fígado ele organiza todas essas coisas, a insulina aguarda. Só que aí, o que acontece quando tem problema nessa homeostase toda, né? Quando tem problema nessa insulina, ou seja, você produz, beleza, pega esse açúcar, mas e se esse açúcar não consegue chegar? E essa insulina perambulando pelo seu sangue alta, que tipo de danos pode te trazer? Há muitos. Primeiro, você não consegue emagrecer mesmo. Segundo, você pode se tornar diabético muito mais rápido do que se você não tivesse problema de metabolização da insulina, né, para colocar o açúcar para dentro da célula. Terceira, a insulina também, ela aumenta o nível de sódio e água, né, a retenção de sódio e água pelos rins, ela não deixa o rim trabalhar direito. E isso é a chave para a pressão alta, gente. Muita gente acha, porque a pressão alta tem que parar o sal.
Não, para combinar, a gente nem usa sal. A gente nem come tanto sal assim quanto a gente come de açúcar ou carboidrato na forma dos alimentos, tá? Então, quando você reduz drasticamente, quando eu falo drasticamente é o quê? É drasticamente, realmente, assim, se você tem um problema, lógico, né? Se você tem problema de resistência à insulina, que é o quê? Você tá com a insulina lá na caixa pré, lá em cima, tá alta, e tá com um excesso de carboidrato na alimentação, tá com excesso de peso, tá com pressão alta, tem a circunferência, tem o colesterol bom que tá baixo, tem o triglicerídeo alto, colesterol, sabe? Então, assim, se você tem esses problemas, imediatamente você tem que reduzir carboidrato. Pra quê? Porque se ela é hipoglicemiante, se ela é hipoglicemiante e é o único hormônio que pode baixar esse açúcar, todas as vezes que você comer carboidrato, principalmente em excesso, ela vai ser produzida na mesma proporção do carboidrato que você come. O objetivo é você baixar a insulina. E como é que você faz? Baixando o carboidrato. Então, quando você baixa esse carboidrato, você baixa essa insulina. E baixando essa insulina, não vai mais ter aquela insulina zona para impedir a quebra da gordura. Não vai mais ter aquela insulina zona que vai impedir esse glicogênio. Entende? Então, assim, eu espero que vocês, que eu tenha conseguido, né, passar para vocês um fio do quão perigoso é você ter a insulina alta. O quão perigoso é você não manter essa insulina abaixo de 10. Então, se você tem uma insulina alta, diminua. Urgente, porque não é só a questão da resistência à insulina. Além do diabetes, também vai ter a questão da pressão alta, vai ter a questão do triglicerídeo, vai ter a questão do colesterol, porque ele ajuda na síntese de tudo isso. Então, ele é o centro de vários problemas. Hoje eu recebi uma mensagem, na verdade foi ontem, eu recebi uma mensagem de alguém no direct, né, que eu sempre recebo. Ela falou, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho um monte de coisa que tem. Aí falou, eu fiz exames, quando eu receber eu vou consultar contigo. Aí ela colocou assim, é um desafio, eu sou um desafio. Eu falei, eu adoro esse tipo de desafio. Por quê? Porque simplesmente com uma ação, a gente mata todos os coelhos de uma cajadada só. Eu até falei, né, sobre isso, essa questão aqui. Eu adoro esse tipo de desafio, porque uma cajadada só você mata todos os coelhos da síndrome metabólica, gente. Imagina você chegar toda mulambenta, toda cheia de parafernália, e uma ação em pouco tempo, né? Pouco tempo que eu falo, o quê? 30 dias, 60, 90 que seja, que ainda é muito pouco tempo, você dá uma modificada completa no teu corpo, tá bom? Então esse foi o assunto em si, né? Agora eu vou bater papo, lógico, que é a melhor parte. Vocês podem deixar as perguntas aí. Se eu conseguir me explicar, me digam. Se não, perguntem, que é pra eu poder deixar vocês sem dúvida nenhuma. Combinado? Bora lá, deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, cadê? O Fernando falou que precisa emagrecer, ótimo. Ele, boa noite. Boa noite. Carol, obrigada pelo selo, meu bem. Cadê? Aqui. A Carol, Amanda, essa explicação, obrigada. Ótimo. Vamos aqui também. Queria saber porque quando eu vou dormir, a glicemia tá 100 e ela acorda 140. Bora lá, vou explicar pra vocês. Bom, a gente tem um fenômeno chamado fenômeno alvorecer, que é o que acontece. Quando a gente tá dormindo, né, como eu falei, a gente continua produzindo, tá? Como é o nome dela aqui? Elaine. A gente continua produzindo glicose, né? O fígado ele produz essa glicose que a gente precisa e a insulina continua funcionando normal. Só que assim, pra gente acordar, a gente precisa de hormônios, né? Tudo funciona assim em sincronia, vamos dizer. A gente precisa de hormônios e um desses hormônios é o cortisol. Então, quando o cortisol é lançado na nossa circulação, no nosso corpo, ele é antagônico da insulina, ou seja, a insulina ela quer baixar o açúcar, o cortisol quer aumentar. Não sei se vocês ouviram falar assim, meu diabetes é emocional, né? Quando eu tenho uma emoção muito forte, ou depressão, ou síndrome do pânico e tal, minha glicemia aumenta. É verdade, mas assim, não é porque a diabetes é emocional, não é nada disso. É simplesmente porque quando a gente tem um estresse muito grande, a gente produz muito cortisol. E o cortisol, gente, é aquele hormônio do medo, né? Tipo, se um cachorro correr atrás de você, um pitbull, você vai pular um muro de 2 metros e você não vai saber como. Isso chama cortisol. Então isso chama cortisol, né? E o cortisol, ele é antagônico da insulina. Então pra gente levantar, acordar e tal, precisa dele. Então quando a gente produz o cortisol,
o fígado produz essa glicose e a glicose aumenta de manhã. Então é simplesmente isso, tá? Na maioria das vezes.